Eu vou te contar uma verdade sobre a faculdade que ninguém te conta. Você acha que um diploma vai resolver sua vida? Eu sinto muito, mas você está vivendo uma ilusão muito cara. Eu tô falando isso porque eu já estive no teu lugar e eu acreditei que aquilo ia ser o suficiente. Mas foi só quando eu larguei tudo, mudei para Portugal, abri um negócio do zero na estética. Eu entendi que a faculdade não te ensina a empreender, não te ensina a lidar com a vida e não te ensina a ser alguém. Ela te ensina conhecimento, mas ela não te ensina direção para fazer o impacto que você precisa. E foi lá em Portugal que eu desenvolvi as competências que eu precisava desenvolver, que a faculdade ignora, mas que são cruciais para qualquer um que quer ter resultado. E é exatamente sobre elas que a gente vai falar. Quando eu era mais nova, como muitos de vocês, eu tinha aquela mentalidade de que entrar na faculdade já ia ser o suficiente para eu ser alguém. No ensino superior, a gente projeta o diploma como se fosse resolver todos os nossos problemas financeiros, mas a realidade é que a faculdade ela só te dá um pedaço de papel e não uma bússola. Ela te dá informação, mas ela não te dá critério para decidir em qual cenário você vai aplicar aquela informação. E muito menos a maturidade para as decisões que vão vir. E aí vem a primeira grande furada, que é a ideia de esperar 4 ou 5 anos para terminar a faculdade, para só então começar a trabalhar na sua área. Eu fiz isso, tá? Eu esperei e foi uma das piores decisões que eu tomei. Ah, Vitória, mas por quê? Porque o mundo não espera, gente. A vida não segue cronograma acadêmico. Não existe essa de esperar para começar. Quando você espera para começar, você não só perde tempo e dinheiro, mas você perde algo ainda mais valioso, que é a prática, a vivência, a oportunidade de testar o mercado, de errar rápido e de aprender mais rápido ainda, colocar a cara para o jogo, testar, empreender, começar um negócio ou buscar ativamente experiência. Mas tem um motivo para essa crença da faculdade ser tão arraigada. E aí que entra uma verdade indiscutível sobre o mercado. Escuta bem o que eu vou te falar. Competências comportamentais são hoje muito mais valiosas do que um diploma por si só. Existem diversas pesquisas que estão mostrando essa mudança de cenário. Segundo o Fórum Econômico Mundial, as competências mais procuradas atualmente não são técnicas puras, mas sim pensamento analítico, criativo, flexibilidade, liderança e influência social. Uma pesquisa dessa revista aqui mostra que 90% das pessoas que são contratadas por diploma, ou seja, por competências técnicas, a maioria delas é demitida por falhas comportamentais. E não só isso, a McKinsey Global também apontou que a demanda por habilidades socioemocionais vai aumentar em 24%, enquanto habilidades cognitivas básicas vão diminuir. O mercado não quer mais alguém que sabe só fazer algo, ela quer alguém que sabe fazer algo, aplicar e adaptar. O diploma prova que você aprendeu a teoria, mas não prova que você consegue resolver problemas, liderar equipes ou inovar sob pressão. Então, tu já entendeu que o diploma ele não é um ponto de partida, ele é um ponto de chegada? Ele não vai te dar maturidade para todo o resto que vai vir. E foi isso que eu precisei provar para mim mesma quando eu fui para Portugal. Que um diploma na minha mão não valia muito sem as ferramentas certas. Então vamos direto ao ponto, que eu selecionei a dedo cada competência que a faculdade não me ensinou e que trouxe o alicerce para eu conseguir empreender e estrutura para o meu crescimento. O primeiro é critério de decisão. A faculdade ela te afoga em informação, mas raramente ela te ensina como ter um critério para decidir no mercado. Como diferenciar uma oportunidade de uma armadilha. Como escolher entre vários caminhos quando ninguém mais vai decidir por você. Eu sinto te dizer, mas os teus pais não vão ficar checando a dedo as suas escolhas na vida adulta. Numa prova de faculdade, a gente tem gabarito. A gente estuda um tema que passaram pra gente assinalar ali. Na vida, meu filho, não tem gabarito não, tá? E ninguém vai te falar o tema daquela fase, você vai ter que descobrir sozinho. Lá em Portugal, eu tava sozinha. E eu não podia me dar o luxo de cada desafio eu testar alguma coisa sem pensar. Eu precisava sentar, analisar cenário, filtrar o que não era importante e ter critério para saber qual seria o próximo movimento estratégico. Crescimento, gente, não vem de fazer mais, vem de decidir melhor. Então, não faça muito achando que você está progredindo, tá? Porque você se movimentar não significa progresso. Você pode se movimentar parado também, entende? Então, critério de decisão é muito importante para decisões melhores. O segundo é liderança. A faculdade, ela te ensina a ser um bom seguidor de regras. Como ensina, né? E até um bom executor, mas ela te prepara para ser líder? Para inspirar uma equipe, delegar com eficácia, motivar pessoas, seja funcionário, parceiros ou até clientes. Liderança não é sobre cargo, é sobre influência. E influência você se constrói com posicionamento, um posicionamento sólido, onde você tem a capacidade de direcionar e não só de reproduzir o que te passam. Lá em Portugal, na estética, eu precisei liderar,
Primeiramente, liderar minha própria vida. Depois, liderar a minha visão, as minhas decisões, os meus fornecedores e até mesmo a expectativa dos meus clientes. A necessidade de liderar um pequeno negócio é imensa e ninguém vai te preparar para os conflitos, para as necessidades que surgem, para as expectativas de clientes. Essa maturidade de liderança é o que vai sustentar o teu negócio de verdade. Negociação. Eu era péssima para negociar, estou aprendendo até hoje. Ninguém te ensina a negociar o seu valor, o preço, o material, ou até um desconto com o seu fornecedor sem se sentir pequeno ou parecer que você está vendendo a alma. No mercado, o que você vai viver é uma batalha mercadológica. Sim, eu acho que eu inventei isso agora, talvez. E nessa guerra, a sua principal arma é a negociação. Eu tive que aprender a negociar preço dos produtos de estética, o aluguel do espaço, as ferramentas que eu precisava comprar para o meu trabalho, como um notebook, por exemplo, as coisas que eu precisava vender para investir no meu trabalho. E negociação, gente, não é sobre pedir desconto não, tá? É sobre entender quando que você vai dizer sim, quando que você vai dizer não. Entender o cenário, entender qual a sua posição naquela mesa. O terceiro é persistência e resiliência. A faculdade, gente, tem prazo. Você estuda, entrega, recebe a nota e acaba. Vocês se matam de estudar, tá? E aí termina uma prova e fala, nossa, graças a Deus acabou. Posso te contar uma coisa? Você quer mesmo saber? No mercado não é assim, tá? Não tem fim, não tem fim. Você tem que ter resiliência e persistência. Vem um problema, você resolve. Vem outro, você resolve. Às vezes é 30 mil problemas no mesmo dia, tá? E você resolve. Às vezes você não vai conseguir resolver um problema. E aí você tem que se levantar desse tombo e não ser frágil, ser uma pessoa extremamente antifrágil e continuar. E aí resolver de outra forma, encontrar outras soluções. O mercado, ele não te dá trégua. Existe um ciclo que termina. Inclusive, é aprendizado constante, tá? Para quem acha que vai estudar 4 anos na faculdade e não vai estudar mais, eu também sinto muito. Você quer saber? Eu estudo mais hoje do que quando eu estudava na faculdade. Persistência e resiliência também é aceitar, gente. Aceitar, por favor, escutem isso que eu tô falando. Aceitar que o erro, ele também faz parte, tá? Não tenham medo de errar, principalmente errar em público. Não tenham medo de errar, porque o erro, ele faz parte do crescimento. É só errando, é só na pressão, é só nesses momentos de impacto que você tem crescimento. E principalmente nos negócios. Se errou, se perdeu, não se isola, não se fecha, continua, melhora. O erro, ele sempre vai definir o teu ajuste. Eu me formei em biomedicina, só que em Portugal eu ia começar com extensão de cílios, extensão de pestanas, como que diz lá, né? E quando eu comecei, gente, eu demorava horas, eu demorava 4, 5 horas para atender uma cliente. E lá as coisas são muito mais apressadas do que aqui. As pessoas, elas não gostam de perder tempo, né? Aqui o pessoal ainda fica 3 horas, 2 horas fazendo um cílio. E eu demorei muito tempo para me aperfeiçoar. E não foi só esse problema, né? Teve vários outros problemas que eu tive que resolver. Eu tive que ter paciência, eu tive que ter persistência, eu tive que ter resiliência, mesmo quando uma cliente vinha e falava que não gostou e que queria o dinheiro de volta, e mesmo quando eu não fechava o tanto que eu tinha que fechar aquele mês, vinham vários e vários problemas. No final das contas, tá? Falando assim de resiliência, só colocando um adendo, eu me tornei formadora de um dos institutos mais renomados de estética lá do Porto. E eu fui convidada a ser formadora, e foi uma experiência muito incrível, foi uma das melhores experiências que eu tive lá em Portugal, mesmo que tenha demorado meses, às vezes muito mais tempo do que outras lashes demoram no mercado para conseguir agilidade. Então isso é um exemplo muito prático de persistência e resiliência. O quarto é comunicação. Mas não é só comunicação, é comunicação estratégica convincente. E esquece do seminário da faculdade, tá? Eu tô falando de comunicação que vende, que constrói pontes, que resolve conflitos, que inspira, que faz as pessoas entenderem o seu valor instantaneamente, que te posiciona como autoridade. Eu era nova na estética em Portugal. Como que eu ia convencer as clientes de que elas não deveriam ir nos outros espaços e vir até mim? Que nos primeiros meses eu não peguei firme na minha comunicação. E aí a coisa começou a apertar. Então eu peguei 2 meses para focar totalmente na minha comunicação. E em 2 meses o faturamento que eu estava tendo triplicou. A gente está no sexto e já está acabando, tem esse mais um, é a educação financeira. Para a vida e para o negócio. A maioria das pessoas sai da faculdade endividado, eu
e sem a menor ideia de como gerenciar a finança pessoal, quanto mais a de um negócio. A faculdade não te ensina sobre fluxo de caixa, precificação real, investimentos, planejamento de lucro. Você aprende a consumir, não a construir riqueza. Eu tive que aprender a gerenciar toda a minha finança em Portugal, e isso incluía 100 euros, tá? Então eu tive que estudar o mercado de estética em Portugal, entender os preços para poder fazer a minha precificação, entender o que é lucro líquido, o que é lucro bruto. E o dinheiro não era mais só para pagar contas. Não é como receber um valor na tua conta e você pagar suas contas e comprar suas coisas. Você precisa separar dinheiro para reinvestir, para gerar mais oportunidades. Você precisa aprender o que é dinheiro teu, o que é dinheiro do trabalho, porque o lucro bruto, ele não é inteiramente seu. Tem toda a questão de custo também, né? O custo da entrega. Por último, aproveitar as oportunidades. E não só aproveitar, também criar as oportunidades, tá bom? A faculdade, ela te dá oportunidade dentro do campus, mas não te ensina a identificar oportunidade fora da caixa que ninguém te chamou. Ou melhor ainda, criar oportunidade onde aparentemente não existe nada. É sobre ter uma visão de cenário, não só de tarefa. Até porque, gente, a vida não vai bater na tua porta com um edital de oportunidades e listar todas elas para você escolher. Eu não fiquei esperando as oportunidades caírem no meu colo. Eu observei o mercado, identifiquei lacunas que eu poderia aproveitar, criei promoções, fiz parcerias, arrisquei em novos tratamentos. Eu aprendi a ler o jogo e me posicionar dentro dele. Não fique esperando as coisas acontecerem, principalmente vocês, mulheres meninas, que a gente é ensinada, né, muitas das vezes desde criança, de que alguém vai vir salvar a gente, de que uma oportunidade vai chegar na nossa porta. Isso é realmente ensinado. Não espera, começa a agir e constrói o seu próprio caminho. Pronto, gente, agora veja bem, eu não estou falando que a faculdade é inútil. Eu fiz faculdade e eu aconselho todo mundo a fazer. E lembra que eu falei lá no começo que a faculdade ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida, ela é a base. Maturidade, gente, se constrói fora da sala de aula. O que eu aprendi em Portugal é que a verdadeira educação está em desenvolver essas competências. E são elas que vão te permitir analisar os cenários reais, tomar decisões estratégicas que vão te beneficiar e impacto nos seus resultados. É como se fosse a construção de um prédio, tá? O diploma ele é a planta e todas essas competências são o tijolo. Não adianta você querer ter um prédio se você não tem tijolo. E para quem não me conhece, meu nome é Vitória Caroline, eu trabalho com leitura estratégica de marcas. E se você sente que faz muito e mesmo assim não cresce, o problema não é esforço, é direção estratégica. E essa direção, muitas das vezes, é lapidada por coisas que a faculdade ignora, mas que você está sabendo agora para aplicar na sua vida. E agora me conta, já teve alguma dessas competências que você precisou desenvolver na marra? E quantas delas fizeram te crescer mais do que qualquer disciplina na faculdade? Aliás, se vocês tiverem alguma competência que eu não falei aqui, pode me falar nos comentários. É hora de parar de focar só no que te ensinam e começar a construir o que é seu.